Então, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao início desse ano de 2024 na Sigmund Freud, Associação Psicanalítica. É uma alegria recebê-los todos aqui na nossa casa hoje e também na nossa casa online. Contamos agora com muitos participantes também online. Então, lembrando que esse é um evento que ele tem a discussão em seguida, tanto presencialmente, quanto perguntas que vêm dos inscritos pelo Zoom. É uma alegria receber a Bárbara hoje, na abertura do nosso ano científico que terá como tema e que culminará na jornada do segundo semestre o tema das subjetividades contemporâneas. Portanto, o tema de hoje é um tema que nos faz pensar o quanto ainda é necessário falar e produzir subjetividades em cima daquilo que muitas vezes não é dito, não é falado. Então, uma alegria te receber hoje, Bárbara. Antes de te passar a palavra, eu queria passar a palavra para a Júlia Gayer, diretora de ensino, para fazer alguns convites e também alguns avisos. Júlia, por favor. Os dois avisos. O convite e o aviso, começa pelo aviso, é para falar, então, dos novos integrantes da FIG. Então, a gente conta atualmente com mais 4 analistas de informação, para falar os nomes. A Eduarda Duarte Meirelles, a Isabela Lencastre Puter, a Rafaela Estanha e o Renato Jeremi. E no estágio, contamos com 2 estagiários de clínica, a Alexandra Neves, a Mariana Becker, e de estágio básico tem o Matheus, sobrenome do Matheus, eu não me arrisco a falar, Renata Ávila, Tarine Pelizaro e a Vitória da Silva. Então, para esses que estão aqui conosco ou online, sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes. E o convite, então, é para a nossa aula inaugural, que vai ser na sexta-feira, às 18 horas, com a Maria Rita Keu. O título da nossa, então, aula inaugural é Escuta Clínica do Psicanalista, Consultório Além. Então, estão todos convidados. Até sexta-feira, para quem puder. Obrigada, Júlia. Então, agora sim, passo a palavra para a Bárbara, que é psicanalista, membro pleno da SIG, doutora em psicologia pela Universidade Autônoma de Madrid, coordenadora do coletivo Testemunho e Ação e SIG Intervenções Psicanalíticas da SIG, juntamente com a Eurema Galo de Moraes e com a Marilena Deschamps da Silveira. Bárbara, seja muito bem-vinda mais uma vez. A palavra está contigo. Obrigada, Martina. É um prazer enorme estar aqui nesse momento com tudo que isso implica, né? A gente reabrindo os trabalhos num ano que promete ser de muita discussão, de muitas coisas, né, que estão acontecendo e que vão se desdobrar, inclusive aqui dentro, a partir do nosso trabalho com o Instituto. Então, eu acho que vai ser um ano que promete. Bom, o título, então, do nosso encontro e da nossa conversa é A Psicanálise e o Golpe. O que ainda temos a dizer? E eu agradeço muitíssimo o convite, através da Martina, da diretoria, para estar aqui, né? Porque esse é um ano que é muito caro para nós, né? O ano que se rememora os 60 anos do golpe civil, militar, empresarial no Brasil. E a implicação do fazer da psicanálise e os efeitos disso nesse contexto. Essa aproximação é o tema, então, deste Psicanálise e o Golpe, o que ainda temos a dizer, porque já passamos por muita coisa, e é isso que eu vou tentar transmitir para vocês. O que é que vivemos, o que aprendemos disso e o que ainda temos a fazer com isso. Então, queria contar, primeiro, como foi intenso para mim escrever esse trabalho. Foram muitas as ideias que me passaram e que refletem um tempo de investimento neste tema que foi transformador na minha estudo. Passei a me ocupar em escrever sobre isso e queria falar disso. Mas, ao mesmo tempo, foram tantos os acontecimentos
que nos inundaram, né, nesses últimos meses, quando eu comecei a pensar no tema e comecei a pensar no que eu ia escrever, eu queria falar em todos, até me dar conta de um enorme mal-estar meu, né? Primeiro, que era com os próprios acontecimentos, né? De como digeri-los, e também de que isso seria uma missão impossível. Mas eu tentei fazer disso, né, deste mal-estar, também um pouco balizador do texto. Então, por conta deste mal-estar, um sofrimento frente a este momento político. Talvez vocês percebam esses tempos e afetos misturados na minha fala escrita, que entrelaça as aberturas da prática psicanalítica e a avalanche de situações que nos faz pensar nas ameaças civilizatórias que estão em curso. Tento abordar o construído pelo exercício da psicanálise e o disruptivo dos acontecimentos. É nessa dupla face, né? Aquilo que a gente está tentando dar conta, criando, escutando, transformando, e também naquilo que nos chega, que é disruptivo, que é avassalador. Tento abordar o construído pelo exercício, então, da psicanálise e o disruptivo dos acontecimentos, para os quais estamos todos convocados a pensar e ampliar as possibilidades de escuta e de ações. Além do verbo, o ato. Destaco os efeitos do silenciamento do já vivido e as heranças das violências frente aos acontecimentos atuais, em suas versões perversas, de pactos, de omissões, de segredos e as decorrentes consequências na história do sujeito e na história dos países. Todas as ditaduras produziram buracos na transmissão dos fatos que fizeram gerações subsequentes desconhecerem as histórias de desaparecimentos forçados, de assassinatos de parentes, companheiros, amigos e outros tantos. Buracos do acontecido não sabido. Restos do sofrimento decorrente da violência de Estado e dos efeitos deste não sabido. Por isso, depois das guerras, ocorrem os tribunais de guerra, para contar o acontecido. Já nos tempos da exceção, e de exceção, a violência dos acontecimentos ficou no apagamento do não saber, portanto, do não punir. Há um tempo do silêncio entre o acontecido e o sabido. Este foi um achado em meu percurso, destacar o recalcado e o real. E o percurso desde o tempo da nossa experiência inicial com clínicas de testemunho. Então, o recalcado e o real, em suas diferentes manifestações e um saldo de luto. O que acomodamos do sabido, o que nos desacomoda do repetido não sabido. Jorge Alemán, que é um filósofo e psicanalista argentino, que atualmente mora na Espanha, diz algo que muito me tocou, de que o luto se resolve fora de casa. Se nos mantemos em uma circularidade, reféns do real sem lei, do excesso não interditado, não resolveremos este luto. Fora de casa é ir em busca de outras respostas, que deem conta de sustentar novas ações, distribuição de um novo laço social. Nas ditaduras da América do Sul, que agora são rememoradas em seus cinquentenários, a maioria delas, no Brasil é a maior, então nós estamos rememorando 60, temos exemplos de acontecimentos surpreendentes e não sabidos, que é por onde, então, eu marco o início da fala. A Colônia Dignidad, no Chile, que, para quem não conhece, tem um documentário que é estarrecedor a respeito disso, onde crianças eram seduzidas, espancadas, retiradas do convívio de suas famílias, e foi também um lugar
de desova dos corpos que desapareceram, pois eram triturados por máquinas, no mesmo lugar em que essas crianças eram obrigadas a trabalhar. Foi tornada pública somente depois da morte de Pinochet. Ocultado e silenciado por toda a população do lugar do vilarejo, é no sul da Argentina, no sul do Chile, por 30 anos. Os voos da morte na Argentina e no Brasil, as táticas de enlouquecimento nos calabouços uruguaios, que aqueles que sobreviveram contaram 15 anos depois, entre eles o próprio que viria a ser o presidente da República, Mujica, que foi um desses que ficou 15 anos preso e que escreveu o livro Memórias do Calabouço e tem um filme a respeito. Os corpos de guerrilheiros que foram queimados em fornos em empresas brasileiras colaboradoras das torturas, fatos tornados públicos 50 anos depois. Quais eram as empresas? Temos como consequência disto política de Estado que não se responsabiliza por seus mortos. 2 gerações que desconheceram o que se passou em seus países e que geraram efeitos. Mentiras que encobriram o saber dos corpos que não foram entregues aos familiares de crianças, filhos de guerrilheiros, que foram apropriadas pelos militares, para não dizer roubadas, e que viveram e vivem, ainda hoje, a duplicidade de não saber e saber, de seus enigmas e de suas origens ocultadas. Resultado de tudo isso, encobrimento, silenciamento das ações de um Estado violento que não nomeou e julgou seus agentes e colaboradores. Temos, felizmente, exceções no rumo dessas situações, mas por ações da sociedade civil, como na Argentina, com as mães e abuelas da Praça de Maio, desde 77, né, chamadas Las Loucas, por isso, que por mais de 40 anos denunciaram, lutaram e encontraram 132 netos. Não por acaso a Argentina é um país que julgou e condenou os culpados pelos atos da violência. Ficamos para trás nesse quesito. Nós aqui no Brasil ainda buscamos justiça e sempre nos surpreendemos por sermos um país que, mesmo com a nomeação daqueles que sofreram a tortura, os torturadores nunca foram responsabilizados por seus atos, pois foram anistiados pela Constituição, a Constituição Cidadã, eu fiz uma condensação, em 1988, não por acaso, né? Eu vou dizer a seguir. O Brasil teve comissões regionais e Comissão Nacional da Verdade, que deixou 28 recomendações em vários, né, dos sistemas, política pública, direitos humanos, reparação psíquica, direito de memória e direito de verdade, responsabilização pelas graves violações de direitos humanos perpetrados na ditadura, sendo que a maioria delas nunca foram cumpridas, até hoje. No lugar de julgar e punir, mantém a herança do Pacto da Anistia, aos torturados e aos torturadores. Manutenção do silenciamento, impunidade e o desconhecimento dos fatos acontecidos. Desmentidos, diríamos nós. Não temos museus que contem, a não ser a história oficial, né, com raríssimas exceções. Não temos uma política de reparação, pois a que foi implantada em 2012 e pioneira no país, como Clínicas do Testemunho, que tivemos o privilégio de executar e participar, foi extinta pelo golpe do Temer em 2017, interrompendo um projeto que, de se tornar uma política pública de reparação, foi extinta, também sumida, queimada, porque ela foi interrompida ainda acontecendo. Então, tratamos de contar a história e as histórias de quem viveu as arbitrariedades do regime militar, 60 anos, onde muito do que é conhecido é através dos afetados. Mas muito do que ainda é desconhecido é por impunidade de quem exerceu a violência.
e instalou o silêncio. Caldo de cultura para a repetição. O fracasso do Estado nos convoca a pensar se os testemunhos que aconteceram e as comissões da verdade denunciaram a morte e a tortura, por que é que a impunidade se mantém? E isso é um questionamento que afeta a todos. Afeta tanto o Estado quanto todos nós, enquanto cidadãos desse Estado. Avançamos em uma política de memória que se contrapõe à política estatal do esquecimento, como, por exemplo, os movimentos que rompem com a rede de formulações já sedimentadas, que inauguram uma nova rede de formulações tais como anistia, anistia não há anistia, anistia nunca mais, esse desdobramento. Rede que vai desdobrando um acontecimento discursivo e vai desenhando uma política de memória que se contrapõe à política estatal do esquecimento. Tem um trabalho que fala sobre isso, que é onde me baseei também, que é o da Freda Endurski, que ela, nesse momento, agora, o ano passado, escreveu. Este confronto de processos discursivos representa a luta de classes em nossa atualidade. E essa é uma face da mudança. O confronto no processo discursivo. Avançamos também na escuta psicanalítica quando discutimos a diferença entre neutralidade e abstinência, o valor do testemunho e as condições de recepção deste testemunho. Entendemos que nem tudo o que está no marco transferencial é da ordem do infantil recalcado, que algo que se repete com o analista também cria um novo. Ponto que colocam em discussão para vocês, para que a gente possa trocar ideias sobre isso. E que marca a diferença do simbólico e do real, da repetição transferencial ao disruptivo do acontecimento, e que nos convoca, então, a diferenciar neutralidade de abstinência. Então, entendemos com Laplanche a escuta psicanalítica, que é onde vou me deter, então, nesse contraponto do silenciamento. O que fazemos a partir desse silenciamento com a escuta? Entendemos com Laplanche a escuta psicanalítica como produto das marcas inconscientes e conscientes, que são uma espiral infinita e que produzem sempre um novo saber. Não se restringe ao après-coup como trauma-repetição, que seria neurótico. Criam uma abertura no que fala Laplanche a respeito de uma espiral infinita, quando diz que cada volta dessa espiral é recapitulação de X voltas, né, de tantas quantas forem, e acontecimento em um ponto X. Ela vai se repetindo, 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 até que em uma determinada volta dessa espiral, ela cria um acontecimento, algo que se instaura. Ou seja, são várias voltas que são necessárias para que algo mude. Sabemos quantas vezes um fato, uma história, retornam e abrem brechas para um novo acontecimento, desde que a escuta seja abstinente. Temos, então, porque senão ela é interrompida, a fala, porque a escuta já está interrompida. Temos, então, o privilégio e o dever, enquanto psicanalistas e cidadãos, de trabalhar na direção de compreender os efeitos nefastos deste saber desmentido, de um saber silenciado. Abrir vias de mudança, através da escuta e do ato. Bom, e aqui eu só fiz um parênteses para dizer, quando eu falo em ato, é da gente fazer, tá? Então, é só dizer que isso também, aqui, esse trabalho dos Zines, ele é um produto de um ato, de uma criação, de uma escuta, que não é uma escuta, né, de consultório, nem uma escuta que trabalha fundamentalmente com o retorno do recalcado, com aquilo que são as lembranças infantis, mas que é uma luta, uma escuta
das pessoas que não são escutadas, daquelas que foram silenciadas e daquelas que estão à margem da possibilidade de uma outra escuta. Esse é o projeto Clínicas de Borda, 25 coletivos, entre os quais o coletivo Testemunho em Ação aqui da SIG, que produziu essa coleção, né? Que são, então, 25 zines. Ah, quem está aqui não está enxergando. Agora me dei conta, desculpa para quem está vendo online. Posso fazer esse quadro? Claro. A escuta psicanalítica abre espaços de fala para sujeitos e coletivos, em espaços públicos e privados, nos consultórios e nos territórios, e que tem sido, então, a experiência do SIG Intervenções e do coletivo Testemunho em Ação. Nos questionamos em como avançar no saber gerado a partir da escuta do testemunho e de uma política de recepção, que é o contraponto, né? O que a psicanálise produziu nesta trajetória? Nos interrogamos sobre o que fazemos com o que sabemos hoje. Propõe destacar na esteira do avanço que tivemos, mas também do que resiste a uma mudança, o porquê não se traduz ou não se deslizam as marcas que produzem um novo saber. Perguntas, indagações, para quem escuta. Para além do já sabido, da repetição, como trabalhar o que não se traduz? Recupero novamente as ideias de Laplanche em uma citação onde ele diz que uma linguagem é algo que não se traduz. Uma linguagem é o que permite traduzir. É aquilo no qual se traduz. Então, o que será que não foi possível ser escutado ainda? E aí está o efeito do silenciamento no sujeito e o mito da neutralidade do analista. O que fica por traduzir do não saber do analista para compreender o texto do sujeito que fala. E aqui a ideia de um por traduzir é fundamental. Sabemos que não é trauma. Quando a gente fala isso, muitas vezes as pessoas então isso não é mais psicanálise. Não, é um avanço da psicanálise, né? A gente sabe que há um trauma em 2 tempos, né? Mas a gente também sabe que há uma espiral em vários tempos. O trauma e o não traduzido no campo transferencial têm relação com as limitações e os limites da escuta. São 2 coisas diferentes. Limitação e limites. Um pouquinho aqui. Isso. Qual a posição ética que, então, se convoca a partir disso? É o silêncio ou é a análise? É a neutralidade ou a abstinência que promove uma análise? A quebra do silêncio faz frente à ação violenta do Estado, mas também dá conta da responsabilidade dos sujeitos, dos coletivos, das instituições, que se discuta sem destruição, sem desumanização. Aliás, eu recomendo para vocês vários trabalhos que estão na última revista da SIC, que falam sobre esse assunto, de colegas nossos aqui da SIC. A importância de pensar o que se passa e o que não se passa é que no ano da rememoração dos 60 anos do golpe no Brasil, ainda continuamos a viver uma tentativa de golpe que ocorreu 8 dias depois de uma eleição legitimamente democrática, em 9 de janeiro de 1900. Olha só. É o ainda. É o ainda que se repete, em 2024. Violência é que foi, né? Não foi nomeada assim, mas foi, né? Uma tentativa de golpe. Em 9 de janeiro de 2024. Violência que muitos promoveram e muitos assistimos. Quebra de símbolos democráticos no real e no simbólico. E agora, um ano depois, temos revelada outra tentativa de golpe. A reunião ministerial com o presidente anterior, gravada e denunciada no dia 9 de fevereiro de 2024, com a intenção explícita
de desfazer as conquistas democráticas frente aos desmentidos da violência e às falsas e falas mentirosas. A compulsão de repetição do acontecido no passado e não dito. A manutenção dos pactos perversos, daqueles que não querem mudanças, por agentes de Estado que continuam a exercer delitos por saberem não ser punidos. Tudo isso requer uma avaliação que nos ajude a pensar onde estamos falhando como sujeitos da palavra. Abre-se um debate ético, tanto no campo político, como também no campo psicanalítico, para que avancemos na busca de novas indagações e novas ações. Sabemos a importância do Clínicas do Testemunho como o primeiro projeto de reparação psíquica no país e o valor do dispositivo do testemunho que fez com que tantas pessoas deixassem a passividade do vivido pela atividade da ação. Da privatização da culpa ao conhecimento dos fatos, tornando-se, então, protagonistas de suas próprias histórias, narrando seus testemunhos. E nós, como psicanalistas, precisamos avançar na compreensão teórica de nossas intervenções, atentar para isso que estamos chamando de uma ética de recepção. Na perspectiva do encontro analítico, é a escuta abstinente do analista que, diferente da neutralidade, permite que algo mais de saber ocorra na dupla. A ideia de a traduzir, fundamental, quer dizer precisamente a ideia de uma tradução de uma mensagem do outro. Precisamos criar condições éticas de fala e precisamos nos perguntar sobre nossa suposta neutralidade frente à violência contida nessas falas. O lugar da escuta ética, de um giro na espiral, de que uma tradução é não ficar neutro frente às experiências de violência, pois corre-se o risco de se desumanizar. Deixo para pensarmos, é só para provocar, isso eu não vou desenvolver mais, mas para provocar, o enlace não desfeito e não reconhecido da herança do colonialismo e de violência de Estado, a relação que tem entre o colonialismo e a violência de Estado. No caso brasileiro, com negros e os povos originários. E trouxe só um recorte de um livro que eu li nas férias, que é muito bom, que se chama Discurso sobre o Colonialismo, de Aimé Césaire. Um trecho onde ele diz: de minha parte, se evoquei alguns detalhes dessas horrendas carnificinas, que é o que ele vai contando que aconteceu com os negros, não foi por um deleite melancólico, foi porque acho que não nos livraremos tão facilmente dessas cabeças de homens que foram cortadas, dessas colheitas de orelhas, eles cortavam as orelhas de quem não estava fazendo esse trabalho direito, dessas casas queimadas, dessas invasões góticas, deste sangue fumegante, dessas cidades que se evaporaram na ponta da espada. Elas provam que a colonização, repito, isso tudo é dele, desumaniza até o homem mais civilizado. Que a ação colonial, o empreendimento colonial, a conquista colonial, fundada no desprezo pelo homem nativo, justifica e justificada por esse desprezo, inevitavelmente tende a modificar a pessoa que o empreende. Que o colonizador, ao acostumar-se a ver o outro como animal, ao treinar-se para tratá-lo como um animal, tende objetivamente, para tirar o peso da consciência, a se transformar ele próprio em um animal. A violência da colonização se repete na violência do Estado, que se repete no dia a dia das cidades, que se repete na manutenção da confusão de línguas entre neutralidade e abstinência. É um desafio frente ao que sabemos, fazemos, escutamos, que a ética da escuta seja de implicação, dar uma nova volta no espiral.
Ao escutar e não repetir o silenciamento do desmentido, a violência da desumanização, a crueldade, podemos dar uma volta na história. Nos fazemos presente frente ao outro, não como repetição, mas na diferença da escuta implicada com a dor, o sofrimento e os efeitos da dominação. Afinal, estamos todos atravessados pelo que está sendo reproduzido ou criado. Estamos no campo do que e como nos impactam os atos e as palavras. Criar a condição de um novo giro da espiral, criar um novo acontecimento, assim como lá no início falei do deslizamento do discurso até chegar ao anistia não. Cada um vai ter que dar conta do que é fazer o seu luto. O trabalho do psicanalista, que aposta em uma prática clínica e que leva em conta a transferência, a política, os efeitos da crueldade, da violência e do silenciamento. Está no campo da cultura que implica, antes de mais nada, em algo a ser construído. A existência de uma transferência de trabalho ética. A traduzir, do Laplanche, da psicanálise depende dos trabalhos dos lutos. A prática ética da escuta do outro é o que pode reencantar a psicanálise e fazê-la avançar. Então, fica aqui o convite para que a gente debata sobre a nossa posição também frente a isso. Muito obrigada, Bárbara. Está aberto para que a gente possa discutir. Temos já algumas considerações pelo chat do Zoom, que também quem estiver online pode se inscrever e a gente liga os microfones aqui e a gente consegue escutar também. Vou ler o que já temos de comentários. O Guilherme Ferri diz: bom dia, prezados. Na condição como formado em administração pública e servidor federal, posso tentar integrar material para contribuir na conversa. O que temos visto tem sido algo disruptivo total. Acho que leio os comentários que temos e a gente faz uma primeira rodada. A Silvana diz: pergunta que precisa insistir. Por que a impunidade persiste em nosso país? E ainda, como a Argentina elegeu o atual, entre parênteses, fecha parênteses, presidente, depois de tudo, incluindo a nossa recente história com o ex-agora inelegível? Richard Pereira diz: no dia de hoje completa 18 anos dos crimes de maio, exatamente hoje, e 10 anos do júri popular de Jonathan. E o Charlie Trellis Severo diz considerações muito importantes. Te passo a palavra, Bárbara, para que a gente possa contemplar esses comentários, ou abrimos um pouquinho antes? Vamos abrir também Tá. para quem está aqui. Tá. Eu gostaria de Por favor, Almerino. parabenizar a Bárbara, o trabalho de anos, 14 anos, pelo algumas clínicas. Com clínicas, o resto não precisa contar. O trabalho de intervenções no social, dessa ideia. E vou colocar, então, uma coisa que a Bárbara falou, no comentário da Silvana, e que é o que tem inquietado, eu acho que é o desafio de toda a humanidade. É nosso em Porto Alegre e é o de qualquer pessoa em qualquer parte do nosso planeta, com uma cultura globalizada, todo mundo com o celular na mão. E todas as sociedades hoje, pegando que a base no começo, são sociedades que vivem um conflito entre um projeto de avanço civilizatório e um projeto de retrocesso civilizatório, ambos muito fortes, muito representados eleitoralmente, e isso explica as eleições, né, dos candidatos neofascistas. Obviamente, o avanço civilizatório nós entendemos como um avanço eleitoral da pauta progressista, e entendemos o retrocesso civilizatório como o avanço dos neofascismos contemporâneos, que a gente vê em vários países, e do qual a gente está, que a gente vive no Brasil, e é um neofascismo que, muito pouco, quase
por sorte, né, deixou de se consolidar, de ocupar o Estado brasileiro. Por muito pouco, nós não estamos sob o regime neofascista. E conhecemos os golpistas, todos sabem. Mas eu gostaria de lembrar que até hoje, dia 6 de março, 7, né, nenhum golpista foi denunciado pelo Ministério Público. Está todos os dias esperando que ele seja, mas nenhum general, nem o chefe da banda ainda foi denunciado pelo Ministério Público, como ocorreu por ocasião da Revolução de 64. Eu espero que isso aconteça, estamos todos muito otimistas que vai acontecer. Bom, então a questão que eu coloco para nós é a seguinte: então, como em Porto Alegre, como em qualquer lugar do planeta, nós vemos uma sociedade em conflito, em um avanço civilizatório, progressista, né, em um processo civilizatório, de movimentos neofascistas, ambos com grandes eleitorados, né? E essa sociedade em conflito, essa implica discursos em conflito. Como que a Bárbara falou, né? É um confronto de discursos, é uma guerra de discursos. E aí nós temos, então, a nossa sociedade tecnológica, todo mundo com o celular na mão, as bolhas constituídas, a bolha da esquerda e a bolha da direita. E aí que eu queria colocar, então, uma hora uma bolha vence a eleição, na bolha da esquerda venceu o Brasil, por ridículos 2 milhões de votos. Entendeu? Eu acho que o grande desafio para o pensamento progressista é o seguinte: como a esquerda, os pensadores da esquerda podem sair da sua bolha e impactar realmente a bolha da direita. Porque nós, da esquerda, estamos todos, que barbaridade, que barbaridade. Todos concordamos. Mas isso, a princípio, não impacta a bolha da direita, não impacta os eleitores da direita. Vamos lembrar que temos eleições em outubro em Porto Alegre, né? A esquerda tem um discurso capaz de impactar realmente o eleitorado da direita e tende fortemente a reeleger o candidato à situação. Quer dizer, então, por um lado, nós temos a psicanálise no consultório, suas teorias e tudo. Agora, o que realmente decide o jogo é quando tu consegue trabalhar a subjetividade do eleitor da direita a ponto de ele deslocar, né? De ele ver criticamente o seu pensamento. Porque nós falar para nós mesmos e nos criticar, bom, estamos chovendo para todos nós aqui sabemos. Mas como nós podemos furar a bolha discursivamente, né, e afetar a mente do eleitorado neofascista? É possível? Nós podemos. Em muitos lugares não foi possível. Na Argentina não foi possível. A Luciana Lara está inscrita. Então, eu estou exatamente na terceira aí, porque eu estava pensando uma coisa bem parecida com isso. Assim. Eu escutei coisas de a primeira sim, Bárbara, obrigada, porque para atualizar sempre, né, a questão dos representantes de trabalho, não só para os representantes de trabalho, mas pela forma como tu sempre consegue trazer isso de um modo que nos leva a pensar no que está acontecendo. Obrigada pelo timing, por todo o seu trabalho pelo timing também. E aí eu estava pensando em te perguntar, eu tinha vindo pensando assim, mas, ok, a coisa do espiral, né? A gente sabe que muitas voltas tem que dar até que a vivência se transforme em experiência, mas quantas voltas tem que dar esse negócio aí? Eu estava pensando. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu vendo hoje, que eu consultório de manhã, eu tive que tratar. Era uma notícia, era um comentário, na verdade, sobre um vazamento desses milhares de vazamentos, né, que está acontecendo, e era o vazamento do WhatsApp de Delfim Dallagnol, chamando, e o comentário era esse, assim, sobre como na conversa se referiam a Lula, né, se referiam a Lula como Nine. Nine. Sem um dedo. Fingers. Assim, de uma maneira, obviamente,
Pejorativo. Pejorativa, não só pejorativa, mas assim, com outro estágio, né? Com outro estágio circulando, nessa forma de se referiu. E aí eu me lembrei do que o Lula disse esses dias, né? Que, ok, né? Nós fora toda a necessidade, enfim, de articulação política, mas de se referir à punição como remoer bloco. Que punição? É que o ar é muito forte, a gente não consegue escutar. Não, e aí eu me lembrei do comentário do Lula, que eu acho que foi meio esclarecedor, que nós fora toda a necessidade de articulação política que a gente sabe que tem, sobre remoer o golpe. Né? Que não é remoer. E aí eu juntei com isso com outras, né? E eu fiquei pensando numa coisa que tem me ocupado, que é a história da vergonha. Como que a gente vai fazer para realocar a vergonha aonde ela é devida? Porque eu não posso deixar de pensar que comentários como esse, que denominações como essa, tem alguma incidência sobre quem, de fato, foi mutilado com uma máquina de trabalho, né? Enfim, a gente sabe disso, as pessoas se envergonham dessas coisas. E exatamente a questão é como, né? Eu fico pensando como a gente vai realocar a vergonha no lugar onde ela é devida. Porque onde ela deveria estar, as pessoas se orgulham de chamar alguém que foi mutilado no entorno de nada. E aonde ela não deveria estar, eu não consigo deixar de pensar que remoer o golpe tem a ver com o sentimento de não vamos nos revitimizar, não vamos revitimizar. Então, tem uma coisa assim, de onde a gente vai, como que a gente vai realocar essa vergonha? Eu acho que tem um pouco a ver com o que o Benito está trazendo, assim, como a gente coloca em xeque, como a gente coloca essas pessoas em xeque, como a gente coloca esse grupo em xeque. Esse afeto, né? Esse afeto, não do barulho, essa parte de circulação dos afetos. Né? É um problema de afeto, as pessoas são insensíveis a razão. As pessoas não são, e mudam o seu afeto pela racionalidade, para apresentar razão, não cai a ficha. E aí que eu acho que tem alguma coisa da lógica da nossa escuta, da lógica da nossa escuta, da lógica da onde tem alguma coisa da lógica da escuta política que eu acho que pode ajudar a fazer isso. Sim, em tese é isso. Enfim, A minha tese é essa. O Márcio está inscrito. Fernanda, tu quer dizer? Só um parênteses. Eu achei muito legal isso que a Lu levanta. E a minha questão é assim que é da ordem de uma limitação ou é da ordem da perversão, porque a Lu faz um apanhado muito legal assim, dos afetos, né? E parece que tem uma torção ali, né? Porque a modelo é uma desmentida, né? Quando ela inventou assim, da coisa do trabalho, do acidente do trabalho, né? Da submissão ao trabalho, que muito está em cena, e que tudo isso e outras coisas que eu acho que eu perdi, né? Que estão em cena. Então, e aí eu acho que é isso, o desafio da psicanálise diante daquilo que é perverso. Se vocês estão vendo como eu também, assim. Isso me parece que é a angústia assim, da torção e da renegação de muita coisa. A gente tem o Márcio inscrito, imagina, a Eneida inscrita e alguns inscritos também no Zoom. Então, por favor, Márcio. Bom dia. Queria agradecer a Bárbara por essa fala tão generosa. No momento, acho que de uma profunda reflexão, porque a gente abre o ano e a proposta lançada, né, do tema científico do ano, essa questão da subjetividade, e a forma de a gente partir de uma reflexão de algo tão marcante, né, na nossa história, e que se repete, não para de se repetir, né, porque houve uma tentativa recente de golpe, está desmascarada ela, nós aguardamos punições para isso, mas a gente também fica com o alerta da possibilidade da repetição traumática, né? Porque provavelmente seria tão danoso, tão danosa quanto foram as outras ditaduras que ocorreram nesse país. Não foi só 64. Houveram outras ditaduras antes de 64.
E o risco dessa ruptura, ela é presente, porque não é só uma questão de se é ou não sólida a democracia. Existe uma ameaça permanente, e não é só aqui. Aconteceu em outros lugares, e tem acontecido em outros lugares. E eu estava pensando... Cada vez sobre isso. mais. Acabar para falar sobre o sistema do buraco, né? E eu fiquei muito reflexivo sobre essa questão, né? Eu fiquei lembrando, o Benjamin, ele falava que enxergar a catástrofe da vida moderna, ela precisa ter justamente essa questão de apontar a história dos vencedores e mostrar o que foi a história dos vencedores, mas não apagar de forma alguma e garantir redenção para os derrotados. Eu acho que essa questão é importante, porque existe uma tentativa de apagamento da história. Então, repetir, relembrar é importante, porque o Bolsonaro diz que não houve ditadura no Brasil. E esse apagamento ele é permanente, e tem gente que acredita nisso. Uma outra questão que eu acho que é uma reflexão importante, quando o Milei ganhou a eleição na Argentina, eu fiquei muito impactado, porque eu achava, e participei de algumas discussões, eu acredito que, engraçado, porque recentemente o Sabato lançou um livro, e é importante, e aí eu acho que liga com o nosso tema aqui, o que a psicanálise tem a ver com isso. Então, quem acompanhou nesse final de semana, Folha de São Paulo, o livro do Sabato abriu um grande debate sobre esse tema, né? Tem todo um caderno da Ilustríssima da Folha, se concorda ou não concorda com a posição que ele levanta no livro dele. Eu acho que o Sabato ele traz uma provocação muito grande sobre o fim da esquerda, né? Que é uma provocação que nos mobiliza, nos desconforta. Ele fala sobre uma perda de gramática, e aí na hora me bateu forte isso, porque quando o Milei ganhou, eu acreditei nisso. A gente perdeu a disputa da gramática. A gente ficou com vergonha. A gente perdeu, e eu acho que tem uma coisa pior, porque num tempo de urgências, a extrema-direita apresenta um programa de urgência. E nós estamos numa gramática ainda da Revolução Francesa, liberdades, e isso, de certa forma, parou de convencer. Parou de convencer. E a nossa gramática, ela se perdeu. Né? E aí que entra a psicanálise. E aí que entra o poder da palavra. E aí que entra o poder da escuta. Né? E eu acho que essa provocação... Eu acho o Sabato, no Rio de Janeiro, eu acho ele um pessimista. Um pessimista. E eu sou mais Benjamin, eu sou um otimista. Né? Eu acho que a gente precisa discutir essas questões, porque a gente precisa refazer a história pensando em como que a gente liga o passado com o presente. Eu acho que esse é o sentido fundamental, e agradecer essa tua contribuição, porque ela nos provoca nesse sentido. Ótimo. Eu sou do teu time. A gente tem a Eneida escrita, o Richard online e depois a Cici. Circulamos mais, Bárbara? Ou... Sim, eu acho que é Tá. importante que cada um que queira poder participar, participe. E depois É evidente que eu não vou dar uma resposta a tudo isso, darei assim, as gente coisas vai todas que estão meio fermentando a surgindo discussão para aqui. próxima. Uhum. Então, Eneida, por favor. Tomar o fio, assim, que eu pensei. Vou te pedir para falar bem alto para que o nosso microfone possa transmitir para o online. Tá. Bárbara, muito obrigada pela aula, né? Pela narrativa que nos provoca, que nos faz pensar, muito importante. Quero fazer um comercial já antecipado. A gente vai ter uma edição da revista Psicanálise e Democracia. Né? Vai ter, acho que já essa semana agora já a chamada, né? Para escreverem. E a importância da psicanálise, isso que eu queria falar, né? A importância da psicanálise nesse meio, né? Juntando um pouco com a fala da Lu e do Avelino, né? Que fizeram pensar isso, porque, claro, a gente vem de um passado recente e muito recente de tortura, de violência, né? De ameaça de fascismo recente, né? Mas a gente não pode deixar de lembrar isso que o Avelino fala das bolhas, a bolha da esquerda, a bolha da direita, o quanto isso inviabiliza a diferença, o quanto isso inviabiliza o diálogo.
E me lembrei de um texto que o Juncker escreveu há alguns anos atrás, e ele se pergunta que fim levou a direita ilustrada, né? E é muito legal esse texto, deve ser fácil de encontrar na internet, mas o cuidado que a gente tem que ter para não confundir direita com fascismo. Né? Então, não é esquerda e fascismo, vencendo por causa das bolhas, né? Mas é preciso que a gente resgate e lembre de que existe essa diferença, né? E eu acho que nisso a psicanálise precisa estar presente, né? Eu acho que isso nos fala, esse é o nosso lugar, né? De mostrar que existe diferença. Nem toda direita é fascista, por exemplo. Polêmica. Tá bem. Real. Temos o Richard inscrito, Natália. Richard, vou te pedir só um momentinho para a gente ligar aqui o nosso alto-falante e já te passo a palavra. Por favor, Richard. Ele não tá, eu acho Vocês que estão tá. me escutando? Ouvindo, etc? Só um momentinho que a gente vai ajustar o volume aqui. Estamos te escutando mais baixinho. Tá bom. Quando tiver ok, me dá um salve. Ok, pode falar. Estão escutando bem? Sim. Certo. No último domingo, pegando o gancho do que a irmã trouxe, eu estava com o deputado Nicolas Ferreira do PL. E eu fui perguntar para ele o que ele achava do termo extrema-direita. Apesar de eu ser do lado oposto. Não sou de esquerda, mas sou do lado oposto a todo genocídio, etc. E ele me falou uma coisa que eu não tinha pensado. Eu não sou extrema-direita, só sou direita. E quem me acusa de extrema-direita, talvez eu não abra diálogo. Quando ele falou assim, eu não abra diálogo, isso me deixou preocupado. Ele falou 3 vezes assim na nossa conversa que a gente teve de 1 hora. Se me acusarem de extrema-direita, eu não abro diálogo. Eu faço o que eu acredito e fecho com os meus. Com os deles, a gente sabe quem que é, né? Enfim, só essa pequena observação. Que eu acho que isso é muito importante para a gente pensar. Não para a gente tomar atitudes desesperadas, mas para a gente pensar. Porque se fosse ao contrário, chamar a esquerda de extrema esquerda, como é que a gente ficaria? Também para refletir. O segundo ponto, e aí eu jogo minha pergunta, minha provocação, que na verdade não é minha, é do professor Attila Mbembe, que eu estava com ele na segunda, e ele disse uma coisa muito importante para a gente aqui em São Paulo. Ele primeiro vai dizer que a gente vive um tempo de bifurcação. Ou seja, enquanto humanidade a gente está bifurcada. Ou seja, enquanto a gente continua nesse sistema de bifurcação, algumas práticas, palavras do professor Mbembe, não são minhas, algumas práticas nossas parecerão avanço, mas não serão. E aí ele deu um exemplo muito importante, usando a democracia. Ele falou assim, a democracia ela precisa ser comunitária. Ela não precisa ser política. Ela precisa ser comunitária. Porque quando o George Floyd, ele deu esse bem esse exemplo, quando o George Floyd morre nos Estados Unidos, não é o George Floyd que está morrendo. É um monte de gente que está morrendo e é um pedaço seu que está morrendo. Ou é a sua vida que está indo também. Eu acho que isso é muito central para a gente pensar, porque eu nunca tinha visto alguém falar democracia nessa perspectiva. A democracia precisa ser comunitária e não política. Eu acho que isso é um avanço absurdo no pensamento nosso. E ele deu um exemplo literal. Se o George Floyd morre, é um pedaço seu que morre. Ou é você que está morrendo também. E ele falou, tá, vamos tirar o George Floyd e colocar qualquer outra pessoa da nossa imaginação. É um pedaço seu que está indo embora. É um pedaço seu que está morrendo. E sua nota de repúdio não vai rolar. Palavras do professor Mbembe, só estou replicando o que ele disse. Não vai rolar. E aí ele deu um outro exemplo quando eles estavam fazendo
aulas públicas, ele e a Angela Davis em Joanesburgo, e o pessoal seguindo atrás no meio da rua, teve uma hora que um policial da capital apontou uma metralhadora para um dos participantes das aulas públicas. E ele e Angela Davis tiveram que entrar na frente dessa metralhadora, para o policial não atirar. Ou seja, Angela Davis e a Tilly Mbem colocaram seu corpo na frente de uma metralhadora Uhum. para não atirar num aluno que estava participando do curso dele no meio da rua, em Joanesburgo. Não é palavra minha. Palavras do professor Atili Mbembe também. Tá gravado, tá no YouTube. Quem quiser olhar depois, fique à vontade. Eu jogo o link aqui depois. Então, acho que eu trago essa provocação dele para cá. Porque no final da palestra ele diz uma coisa muito central. Diante de todos os exemplos que eu trouxe da democracia e dessa aula pública, ele vê que no Brasil há pouco incômodo. Ele disse que vê alguns pontos bem isolados, mas no modo massivo, pouco incômodo. E que se esse modo de democracia for continuar em território brasileiro, a gente, enquanto humanidade, vai se acabar. Não é palavras minhas, não é afirmativa minha. Eu nem teria essa capacidade de pensar tão profundo assim. O professor Atini Mbembe, ele disse, se a gente não mudar nosso modo democrático e ser mais comunitário e menos político, e se importar mais com a vida do outro, independente da questão da raça, a gente no Brasil vai ser a primeira humanidade a se acabar. Eu queria trazer essas provocações para vocês do professor Atini Mbembe. Obrigado. Obrigada, Richard. Muito obrigada, Richard. Temos a Cici, a Karen, a Eurema, a Marilena e a Luciana Lara. Então, peço que, dentro do possível... Eu posso até passar aqui. Não, por favor, Cici. Era bem rapidinho. Era só para dizer que, bom, em primeiro lugar, muito obrigada. Inauguramos muito bem o ano. Mas é assim, é uma reflexão assim, bem rapidinha sobre essa questão da ascensão do fascismo. Bom, a Argentina tentou passar limpo das mais diversas formas da ditadura. E aí o Milei está lá eleito. Agora, o Trump vai se eleger, provavelmente. Vai poder concorrer, o que é pior. E vai se eleger nos Estados Unidos, um país que não passou por isso. Então, que não passou por uma ditadura. Então, eu fico pensando que talvez sejam muito arraigadas as crenças das subjetividades, das suas questões, e a mim me falta capacidade de compreender aonde isso vai chegar e para onde vamos todos. Era só isso. Só? Obrigada, Cici. Karen. Isso das crenças, eu ia falar nisso, mas uma outra ideia mesmo. A esquerda tem que dialogar mais com os sentimentos religiosos das pessoas, porque na medida que tradicionalmente ela nega isso como um valor, empurra os religiosos para a direita que dança e rola, que pega. Então, eu acho que aí tem todo um tema de casa para fazer, inclusive na psicanálise, espiritualidade como valor. Para que as pessoas se sintam abrigadas nos seus anseios espirituais. O Lula está fazendo isso em grande medida, outro um grande pastor que eu sugiro você estudar, chamado F.T. Kinnitz, de público para um público ele deve ter 5 mil na sua comunidade, disse que votou em Lula e explicou por quê. Ele, claro, está sendo hostilizado pela maioria, mas tem alguns corajosos tem que ser apoiados e trazidos para dialogar com eles. Mas a outra coisa que passou no meu ouvido quando a Bárbara disse do colonizador, que daí trata o ser lá, o indígena, o que como um animal, e aquilo eu não gostei, porque o indígena não trata o animal dessa forma, é uma forma colonial que nós falamos, né? O animal não tortura.
ele vai, então, falar de alguém assim que se torna um animal, que vai estar destruindo o outro, eu acho que é ofender o animal. Sério, a democracia também inclui o direito à vida. Se vocês aprenderem com os indígenas, eles conseguem direito de vida aos animais, de respeito. E que também tem a ver com sacralizar, que é uma coisa que a gente tem que voltar a se Ótimo, Karen, muito obrigada. Eurema, depois Marilena, Luciana Lara e a Andréia, que está online. Eu vou. Tem muitas coisas, então eu vou fazer só dois Já tá escrito na recortes, tá? Que é sempre uma insistência minha, eu sei, que é a questão de reconhecer as diferenças, né, de discursos no plural e dos sentidos que eles têm. Almerindo, quando tu estavas falando, e eu entendi muito bem, eu só queria tentar trazer o que tem de marcado de diferença nesses discursos que nós precisamos reconhecer, porque senão é isso que nos mantém as bolhas. Enquanto a gente se refere, tá, ao Lula como presidente, na ilustração que a Luciana traz, ele é falado como um vagabundo. Tu entende? E assim, ó, o que nós Ladrão. estamos... Ladrão, mas vagabundo que eu quero dizer, né? Então, o que nós continuamos cuidado, eu estou falando uma diferença, negando a diferença desses... negação, eu não estou falando e desmentido. Então, a alteração da realidade tem a ver com a percepção. Eu estou falando que nós, na nossa bolha, nós negamos a diferença desses discursos por arrogância, por onipotência, e aí se mantém a força da nomeação do vagabundo. Eu estou pegando só esse exemplo que poderia ser eleito. Se nós chegarmos hoje na Argentina, no Buenos Aires, os nossos amigos, o taxista vai dizer a mesma coisa que disse na eleição do Menem. Não sei como é que reelegeram. Não foi um voto, não foi o da mãe dele. Então, de novo essa repetição. Então, nós precisamos fazer essa ruptura, né, de discurso entre nós, para que esse discurso possa ser uma conversa entre as diferenças. Como que se faz isso? Eu não sei, tá? Mas eu acho que tem uma questão importante por aí. E eu queria só trazer o que eu ouvi na segunda-feira, no espaço, na atividade do Museu da Poa, na fala da Amélia Lemes, que vem ao encontro do Richard disse há pouco, que ela disse uma frase maravilhosa, uma mulher que foi torturada... Amélia Teles. Teles. Falou Lemes. Lemes. Tá. Que foi torturada, que está com 80 anos, escrevendo um livro, e ela faz uma frase na fala dela: democracia é um exercício da humanidade. Então, eu só queria... Obrigada, Eurema. A Marilena está inscrita online, depois a Luciana Lara, a Andréia, e por conta do avançado do tempo, acho que a gente encerra as inscrições aqui para que eu possa devolver a palavra para a Bárbara e ir encaminhando a atividade. Andréia, por favor. Não sou eu, né? Lena, Lena, desculpa. Desculpa, Lena. A Andréia estava se movimentando na tela e... Que bom te ver. Oi, bom ver vocês também. Bom dia, obrigada, Bárbara, né? Tu sabes o quanto eu gosto, né, da tua fala e do quanto ela tem sido significativa, né, para nós. Bom, eu queria começar pensando um pouco nisso que a Eurema trouxe da fala da Amélia, né, da Amélia Teles, que diz que a democracia é a humanidade, né?
Então, assim, a partir da nossa experiência com clínicas do testemunho, a gente teve, né, essa oportunidade, porque eu digo oportunidade porque todos nós saímos transformados internamente a partir do Clínicas do Testemunho, mas é uma oportunidade que, da mesma forma, né, que a Bárbara vai trazendo essa escuta, né, do real, que é uma escuta do disruptivo, né, a gente também, né, como psicanalista, no Clínicas do Testemunho, teve essa possibilidade de chegar muito perto do real e ter que escutar também aquilo que era disruptivo dentro de nós, né? É uma experiência, né, que, de fato, né, a gente diz assim, remexe com aquilo que é mais das entranhas, né? A violência, chegar perto da violência não é qualquer coisa, né? Então, eu tenho pensado assim, né, que colocações do tipo isso não é psicanálise, se essas colocações não têm servido justamente para afastar os psicanalistas, né, do chegar perto, sim, disso que nos implica, né? Por exemplo, a fome. Né? A fome que existe no nosso país, as pessoas que passam fome, e nós, como psicanalistas, né, sabemos, né? Outro dia escutei um trabalho de uma psicanalista cearense, né, chamada Carla Martins, que falava, né, dos campos de concentração que aconteceram no Ceará, né, das pessoas que passavam fome e que vinham para as cidades e eram mandadas de volta para verdadeiros campos de concentração. Então ela trazia, e hoje e tenho pensado muito nisso, assim, dessa questão que nos interessa como psicanalista, que é o efeito da fome no psiquismo das crianças, na constituição da subjetividade, né? O efeito da fome na relação de um pai e de uma mãe com sua cria, né, quando não tem o que dar de comer para o seu filho. Né? Então, assim, acho que essa aproximação com essa violência, que é uma violência de Estado, deixar que os nossos irmãos passem fome, né? Como é que a gente se aproxima disso de fato? Né? Não ficando só numa posição onde isso nos gera espanto, né? Onde a gente pode dizer, como o Almairindo trazia, que barbaridade. Né? Mas como é que, é uma pergunta de novo, como é que a gente se permite uma aproximação e uma fala, né, como psicanalistas, né, e psicanalistas que eu acredito não podemos estar dissociados da nossa condição de cidadão, né? Como é que a gente se implica, de fato, né, para defender, né, por exemplo, né, que as pessoas não passem fome. Né? E por isso eu dizia, né, essa questão, a democracia, né, isso que a Amélia Telles traz e que é tão importante, a democracia é a humanidade. Né? Penso que a psicanálise também. Era isso. Obrigada, Helena. Obrigada. Luciana Lara. Então, era só para dizer que eu acho que o Richard e agora a Marilene acabam de responder a minha questão, né? De por que, vai lá, no esquerda, mas o humanismo ocidental, esse humanismo doutorado na Revolução Francesa, que isso que é completamente excludente, porque que ele talvez se desautorize e se envergonhe pelo seu fracasso. Incluir pelo seu fracasso em reconhecer. O que deveria... Fracasso e incluir e reconhecer. Reconhecer. É. Sim. Andréia, por favor. Me escutam? Sim. Sim. Bom, eu também, como a Cici comentou, fico muito feliz de ver esse tema como abrindo o tema dos encontros de psicanálise da SIG esse ano, né?
Acho que tem uma questão que passa um pouco por todo o encontro e que a Bárbara traz, que é a questão da quebra do silêncio sobre esse tema e esse tema em psicanálise, né? Então, eu acho que isso é muito gratificante ver a SIG discutindo essas coisas já numa abertura de ano, né? E eu queria também me juntar à fala da Eneida, porque faz parte da comissão da revista, né? E reafirmar o convite dela, porque a gente vai ter uma edição da revista sobre esse tema, né? Psicanálise e democracia, e a gente gostaria muito de ver muitas produções de dentro e de fora da SIG sobre o tema. E também porque esse tema e a fala da Bárbara me levam à escrita dela no livro que eu e o Pedro organizamos nessa tentativa de fazer uma quebra de silêncio sobre o tema, que é o livro Psicanálise e Democracia, e que acho que confirma para a gente o quanto ele é necessário de ser escrito e discutido. Era isso. Muito obrigada, Andréia. Bárbara, te devolvo a palavra. Temos Apavorada. Isso. a gente tem muitos comentários também aqui no nosso chat, inclusive com informações que foram compartilhadas. A gente vai. O Richard falou também. Também. Acho que a gente salva para que a gente também possa ter acesso. Isso. Acho que vai ser legal. Tá. Isso. Uhum. Bom, gente, eu disse na brincadeira, mas é de verdade. Eu acho que esse tema convoca a gente. Quando eu estava escrevendo o Mal-Estar, não foi à toa, né? E a gente começa por duas vias, né? Uma via, vou começar pelo otimismo, né? Que o Márcio referiu, eu disse que era do time dele. Então, o otimismo que me dá cada vez que eu escrevo, cada vez que a gente consegue discutir um trabalho, cada vez que a gente consegue fazer um diálogo como esse. Porque isso é fundamental, né? Isso a gente tem discutido várias vezes do quanto a possibilidade, né, do diálogo, a possibilidade da escuta, porque o diálogo implica isso na fala e na escuta, né? E como que um fala e o outro pode escutar, e vice-versa, e poder aparecer esses contraditórios. E isso cada vez é mais difícil, e cada vez é mais difícil porque aquilo que a gente vê como resultado desses diálogos, né, é nessa direção do não civilizatório, né, que são os discursos de ódio, que são as impossibilidades de que possam se trabalhar com aquilo que é da contradição, os contraditórios, as posições, as diferenças, né? Então, isso já é um primeiro saldo assim, super positivo do nosso encontro de hoje, de que a gente possa dar lugar à palavra e dar lugar, abrir esse espaço de que a gente possa pensar como é que a gente avança com a palavra. Quando eu fiz todo o tempo essa provocação, que é a questão da abstinência, né, e da neutralidade, é porque, e eu queria retomar isso, é porque a neutralidade, ela já parte de um princípio que tem coisas que eu não quero e que eu não vou, né, poder saber do outro, ouvir do outro, porque eu tenho que me abster de poder ter essa escuta. Claro que isso não é pensado desse jeito, mas funciona assim, né? O inconsciente, ele se manifesta quando eu não quero ouvir, eu não ouço. Então, e que não precisa ser desmentido, como disse a Eurema, mas ele é ocultado, ele é silenciado. Então, tem vários matizes, né? Desde o desmentido, que sempre, às vezes, sempre, às vezes, é bem bravo, mas assim, ó, cada vez mais a gente utiliza um critério clínico para a gente pensar no que é do humano, né? Como se, então, o critério clínico fosse esse humano é doente ou então ele está sadio, que eu acho um equívoco. Quando a gente pode pensar nisso do que não é o ouvido, do que é a capacidade de poder se ouvir, se escutar, e isso não acontecer. E isso vale tanto para a cena psicanalítica quanto para a cena pública, né? Entre colegas e nos lugares que a gente também fala, né? Felizmente. Então, quanto mais gente falar, mais isso que a Lena
trouxe é importante, né? Porque a gente fala desde o nosso lugar de psicanalista, mas a gente fala como cidadão. Então, hoje em dia, para mim, várias coisas foram ditas, eu marquei algumas que eu queria recolocar, para que a gente possa continuar depois o debate. Primeira coisa, né, é esse avanço anticivilizatório, né? Porque a questão não é mais direita e esquerda, né? A questão é o desmonte de um processo civilizatório. Civilização ou barbarie, como se diz antigamente? Então, assim, ó, eu sempre trato de trazer nos nossos debates, né, o quanto o Freud foi, e ele foi isso porque ele viveu isso, né? Isso é que é ele como um judeu, né? Ele vislumbrou, né, isso na sua condição de judeu, e que depois deu no que deu, né? E ele, não por acaso, certamente, isso não é uma interpretação, é só um dado histórico, morreu em pleno, né, em pleno desfecho, digamos assim, do Holocausto. Mas o que eu queria dizer disso dele é essa ideia de como é que a gente se implica e é responsável por esse processo civilizatório. Porque hoje em dia aquilo que nos ameaça, até um mal-estar que me deu de escrever esse trabalho, tipo assim, meu Deus, tem que falar disso de novo, tantas vezes, e com tantas ameaças, com tudo isso que vocês disseram, como é que pode os Estados Unidos, que se diz um país, né? Mas ontem eu assisti uma reportagem dos imigrantes, eles colocaram containers, arame farpado, polícia, barco, e eles quase afogaram um homem que tinha uma criança aqui assim. Então, isso está... Então, é um negócio, assim, né? Não precisa ter, né, uma guerra, ou não precisa ter um golpe, né? Nunca tiveram, mas eles têm isso. Né? Essa equivalência daquilo que a gente vê de um processo de uma destruição da civilização que se retrata nesses processos de não poder se fazer um discurso diferente, né? E que não se tenha essa condição de um diálogo. Segundo, essa generalização e aí simplificação entre quem é de esquerda e quem é de direita, né? Sem que se possa trabalhar, afinal, qual é o desencanto de cada um, ou qual é o que aquela pessoa acha que tem a mais que o outro não tem, e que, portanto, se alça nesse lugar de que, então, eu detenho um poder, né? Então, é esse lugar do poder, né, que tem que ser discutido também, né? Quando eu estava falando da psicanálise, eu estava dizendo, o analista tem um poder, né? Esse poder da escuta e o poder da fala, né? Quando ele tranca a escuta, ele vai ter uma fala que não é uma fala que necessariamente vai ao encontro do que o paciente está dizendo, do que a pessoa está querendo se expressar. Ele detém um poder. Se a gente não está muito atento para isso, e essa é a diferença também da abstinência, porque quando a gente está nessa dita posição de neutralidade, que eu particularmente não acredito, todos nós temos uma posição, todos nós temos o dever de ter uma posição e, ao mesmo tempo, analisar-se nessa posição frente ao seu analisando. Isso nos dá abstinência, né? E abstinência é exatamente tu não pôr nada daquilo que é teu na boca do outro. Assim, ou seja, de que tu não entupa uma pessoa com aquilo que não é, e de que também tu não te reserve este direito de fazer como que escotomas naquilo que está sendo tratado, né? É tipo assim, não... Mas essa posição é que é a posição ética que a gente tem que estar sempre, né, em confronto conosco. E não é só conosco enquanto psicanalistas, é confronto enquanto pares, enquanto cidadãos, enquanto... Quer dizer, tudo aquilo que a gente possa trabalhar contra um silenciamento, né, ele também vai na mesma direção de que, para que se rompa um silenciamento, não é necessário a violência. Para que se rompa o silenciamento, é necessário um diálogo,
e principalmente aquilo que é o mais difícil no diálogo, que é aceitar, ouvir, trabalhar, falar das diferenças. E das diferenças que são, enfim, da história e da vida de cada um. Com relação a isso, eu queria dizer que isso não implica que a gente não tenha o dever e a obrigação de ser informado. A gente tem que saber, a gente tem que conhecer, a gente tem que ler, a gente tem que saber dessas diferenças, dessas posições diferentes, desses percursos diferentes da história de cada um, né? Então, eu queria, a partir daí, só marcar algumas coisas que eu escrevi aqui. Temos 5 minutinhos. 5, tá. Em 3 eu termino. Que é, primeiro, é essa história que começa lá com a fala do Lula, que a Lu trouxe de volta, né? Esse lugar que eu entendo, né, de algo que não pode ser silenciado, né? Então, essa ideia de remoer o passado, eu entendo como também temos que avançar, né? No sentido de que quais outras direções temos, além de uma coisa que é fundamental e que tudo aquilo que eu escrevi aqui comprova, que são dados, que a gente não pode silenciar, as pessoas têm que saber. Tu não pode passar por cima. Esse deboche, né, do Nine o que levou essa pessoa a não ter o seu dedo? Não é denunciar de que ele tem 9. Não, é por que ele perdeu o 10º. Então, esse corte, né, eu acho fundamental que a gente tenha sempre presente, porque senão tu tá sabendo uma parte da história, porque a outra tu não quer saber, porque não é que não exista quem diga, sempre tem quem diga, mas tu não quer saber. Isso é tu mesmo fazer esse corte, né, naquilo que te dá condição de fazer um debate. E aí tu te omite do debate, porque tu não consegue fazer exatamente esse contraponto a partir do que se conhece. E se a gente não conhece, a gente tem que conhecer, né? Não à toa a gente tem lido tanto, e não à toa a gente tem lido coisas que até hoje, muito raramente, os psicanalistas falavam, né? Que é sobre qual é a nossa herança colonial, qual é a nossa herança, quanto isso, o Aimé Césaire falou sobre o quanto nós somos animais, e quando a gente é animal, né, o que acontece? Por que a gente se torna animal? A gente perde a condição exatamente de poder fazer essa escuta, né, quando a gente repete esse lugar de violência. E essa é a relação, né, do pacto anticivilizatório. Claro. Então, esse é um ponto. A fala. Claro. A diferença. Quando a gente fala do silêncio, a gente fala do silêncio do não sabido, mas a gente também fala do silêncio do não falado. É por que as pessoas não se posicionam? Por que várias pessoas se manifestaram em outras... Quer dizer, por que as pessoas... Também não quer fazer política, tudo bem. Apesar de que a gente é um ser político, mas vai fazer outra coisa, então. Quer dizer, quando a Lena fala da fome, quando a gente pensa no nosso trabalho enquanto coletivo, quantas coisas a gente ouve, quantas direções do nosso trabalho se abre para que a gente possa pensar que com a nossa escuta e com a nossa experiência de estar tocado pela violência, a gente é capaz de se humanizar e poder fazer uma escuta diferente. E a gente precisa se abrir, porque não é só dentro do consultório que a gente trabalha, né? A gente trabalha em várias frentes. Claro. Tá? Infelizmente, estamos... E só para terminar, eu ainda queria... Só uma coisinha que eu queria resgatar. 2 palavras, rememorar e cocriação. Eu acho que tudo isso que a gente faz nesse sentido de poder experimentar o diálogo, experimentar a discussão, experimentar as diferenças e as discórdias, elas estão
calcadas, talvez, no meu ponto de vista, numa perspectiva de cocriação. Por isso que eu disse que eu ainda sou otimista, porque quando a gente consegue fazer isso, a gente está criando uma outra coisa. Porque às vezes, e muitas vezes, a gente pensa que aquilo que a gente pensa como teoricamente, né, a formação que a gente tem teórica, ela vai dar conta de tudo. E, obviamente, quanto mais a gente trabalha, se abre e ouve e vê, tu te dá conta que isso não está dando conta, que tu tem que ir atrás de outra coisa. Como é que tu disse? O só se faz fora de casa. Exato, É isso. A exatamente. crítica só se faz fora de casa. O Jorge Alemão fala isso, né? E ele é um pesquisador que trabalha muito com o Zizek também, sobre o que o Zizek pensa. E o Zizek tem uma frase que outro dia eu usei aí numa fala que eu achei muito legal, que talvez seja para encerrar. Ele diz assim, ó, foi numa participação naquele programa de televisão, de canal Resistir Sempre, que a gente trabalhou aí um tempo. Ele diz uma frase que eu acho bem importante de retomar, onde ele diz assim, ó, o futuro a gente não pode mudar, né? Porque primeiro a gente tem que poder pensar em como que é que esse futuro se fez a partir daquilo que se viveu. Mas a gente também tem uma arma, ele não usa arma, né? Senão fica meio redundante. Ele diz que a gente tem que pôr uma cunha para que o futuro possa ser modificado. Porque se a gente não fizer nada, se a gente não colocar uma ação, uma palavra, uma mudança, a gente também não cria, que é o que ele chama de cunha. Tem que colocar cunha para que aquilo que é o futuro possa ser diferente. Nós não vamos fazer um futuro, muitos de nós aqui, né? A gente está colocando uma cunha naquilo que a gente possa pensar para que o futuro mude. Possa ser diferente. Isso. E é nessa mesma direção que o luto é feito fora de casa, né? Porque senão a gente se melancoliza. Foi o que me acalmou também. Eu digo, eu não vou ficar, porque como eu mudei tantas vezes o que eu ia dizer, eu já estava melancólica, eu digo, eu não vou conseguir chegar até o fim. Não, é exatamente isso. Tem que parar e tem que poder se centrar, e a gente tem que poder fazer essa escuta, que é uma escuta da diferença, e a gente poder também fazer essa possibilidade de que a gente não impeça de que as falas, as diferenças, os contraditórios possam se agregar ao pensamento que nos recupere, né? Recupere desse mal-estar que a gente está, desse medo que a gente está, porque a gente está numa situação bem difícil, né? Bem difícil com relação com essa ameaça civilizatória. Mas eu não quero terminar melancólica, eu quero dizer que tudo aquilo que eu falei foi exatamente no sentido dessa cocriação, dessa possibilidade de colocar uma cunha para que o futuro possa, e também tudo aquilo que a gente fique sabendo sobre o passado, possa nos ajudar a intervir num futuro melhor. Era isso. Bom, e penso que, assim, não é um fim dessa discussão e que a gente possa seguir com essa discussão, inclusive na sexta-feira, a partir da aula inaugural, cujo tema é psicanálise para além dos consultórios, então que a gente possa também levar muitas das nossas inquietações e seguir discutindo. Bárbara, queria te agradecer muito, foi um prazer te escutar e um prazer escutar a discussão que iniciamos hoje aqui. Eu queria agradecer isso, a discussão. Foi muito boa. Penso que muito já tens para escrever para a revista. Muito obrigada, Bárbara. Um prazer.